Olá! Na aula de hoje, vamos falar sobre a trajetória e as realizações do microbiologista Sergei Vinogradsky, figura de grande destaque no cenário científico europeu, atuando nos séculos XIX e XX. Vinogradsky nasceu em 1856, em Kiev, capital da Ucrânia. Esclarecemos que, na época do nascimento do cientista, a Ucrânia pertencia ao grande Império Russo, e por isso dizemos que Vinogradsky foi um cientista russo. A maioria dos autores considera Vinogradsky como o fundador da microbiologia do solo. Assim como Martinus Baerinck, ele estava interessado no estudo da diversidade bacteriana dos solos e das águas, isolando vários micro-organismos de importância em amostras de ecossistemas naturais. Seus estudos resultaram na descoberta e elucidação de processos cruciais dos ciclos do carbono, nitrogênio, enxofre e outros elementos. Uma das maiores contribuições de Vinogradsky para a microbiologia foi a proposição do conceito de quimiolitotrofia, processo de natureza microbiana que consiste na oxidação de compostos inorgânicos para a geração de energia. Estudando o ciclo do nitrogênio na natureza, ele isolou em 1890 bactérias responsáveis pela oxidação do amônio a nitrito e do nitrito a nitrato, um processo chamado nitrificação e que gera muita energia na forma de ATP. O cientista observou que essas bactérias utilizavam a energia resultante dessas reações químicas para reduzir o CO2, formando seus esqueletos carbônicos. Ele chamou o processo de quimiolitotrofia, concluindo que essas bactérias eram também autotróficas. Com a evolução dos estudos, surgiu o conceito de quimiossíntese, que é a produção microbiana de matéria orgânica por meio da oxidação de compostos minerais na ausência de luz solar. Um processo similar à fotossíntese das plantas superiores. Aqui temos uma colônia de bactérias do gênero Nitrosomonas, que são as responsáveis pela primeira fase da nitrificação. Enfatizamos que esse processo, ou seja, a nitrificação, tem grande importância agronômica e ambiental. E para maiores detalhes sobre esse processo e outros agentes oxidantes do nitrogênio, recomendo que vejam o vídeo sobre nitrificação, que está disponível neste canal. Vinogradsky decifrou a quimiolitotrofia na década de 80 do século XIX, estudando a atividade microbiana em meios de cultura enriquecidos. Assim, pesquisando bactérias do gênero Beggiatoa, ele comprovou a oxidação de compostos reduzidos de enxofre, resultando na formação de sulfato e energia, sendo essa energia utilizada para reduzir o CO2, e essas bactérias sendo consideradas, então, autotróficas. Aqui temos uma reprodução dos desenhos originais feitos por Vinogradsky no final de 1880. São desenhos de bactérias fototróficas púrpuras sulfurosas e também quimiolitotróficas que foram isoladas por ele, como essas células de Chromacium ochenii e essas células de Beggiatoa,
que é a bactéria que deu origem a esse conceito. Nesse esquema simplificado, detalhamos um pouco mais sobre a quimiolitotrofia e sua relação com a quimioautotrofia. Observem que nessa primeira reação, com a oxidação de sulfeto de hidrogênio a sulfato, passando pelo enxofre elementar, ocorre nas células microbianas um processo de fosforilação, com a junção do ADP mais fósforo inorgânico e a formação do ATP. Essa energia será utilizada, então, para a redução do CO2 e a consequente construção da biomassa microbiana, um processo essencialmente autotrófico, como vemos aqui nessas células de Acromacium, um eficiente micro-organismo quimiolitotrófico sulfuroso. Neste outro lado do esquema, vemos o mesmo processo, agora com a oxidação da amônia a nitrato, passando pelo nitrito e gerando também ATP. Aqui essa energia é também utilizada pelo micro-organismo para reduzir o CO2 e construir matéria orgânica. Nesse caso, destacamos a espécie Nitrobacter vinogradski, que executa a segunda parte da reação. Observem que o nome científico da bactéria é uma homenagem ao cientista, como um reconhecimento por seus estudos. Nos dias de hoje, a quimiolitotrofia já está bastante consolidada e muitos outros compostos minerais, por exemplo, de ferro e manganês, também podem ser oxidados com a liberação de energia. Em termos de energia liberável na oxidação de compostos inorgânicos, estima-se que a oxidação de sulfeto de hidrogênio a sulfato pode liberar aproximadamente 190 quilocalorias por mol. E a oxidação de amônia a nitrato libera em torno de 84 quilocalorias por mol. É interessante observar como as coisas estão conectadas na natureza. Ao reduzirem o CO2 após a nitrificação e oxidação do sulfeto de hidrogênio, os micro-organismos quimiolitotróficos e autotróficos, fazendo a quimiossíntese, atuam diretamente no ciclo do carbono, como vemos nessa reação, onde o CO2 da atmosfera, na presença do oxigênio, é transformado em matéria orgânica. É claro que, nesta rota, em termos quantitativos, a fotossíntese realizada pelas plantas superiores, algas e algumas bactérias é muito mais significativa, mas o papel dos quimiolitotróficos autotróficos não pode ser considerado trivial. Podemos dizer, inclusive, que em termos globais, eles participam ativamente no sequestro do carbono, contribuindo para equilibrar o clima do planeta. Os estudos de Vinogradski consolidaram a ecologia microbiana do solo como ciência, contribuindo para o entendimento dos processos e interações que explicam a ciclagem de nutrientes no ambiente. Observa-se nesses esquemas que a atuação dos micro-organismos quimiolitotróficos e autotróficos promove a circulação de nitrogênio, enxofre, carbono e de outros elementos na natureza. Não é exagero afirmar que a atividade dessas bactérias, em conjunto com as atividades de suas colegas de outros nichos, tem uma participação fundamental no equilíbrio dos ecossistemas e no advento e manutenção
de todas as formas de vida no planeta. Para estudar bactérias redutoras de sulfato e fototróficas, Vinogradsky idealizou no final do século XIX uma metodologia utilizando tubos de vidro com diferentes camadas enriquecidas com substratos diversos. Este dispositivo é conhecido como coluna de Vinogradsky e consiste de um cilindro de vidro transparente onde se adiciona sedimentos, água e outros compostos, devendo ficar numa posição onde possa receber luz natural ou artificial. A coluna de Vinogradsky é utilizada hoje em laboratórios de todo o mundo para pesquisas em ecologia microbiana e como fonte duradoura de vários tipos metabólicos de bactérias e outros micro-organismos para culturas de enriquecimento. Além de explicar a nitrificação, Vinogradsky também contribuiu para elucidar diversos outros aspectos envolvidos na nutrição nitrogenada das plantas superiores. Acredita-se que ele lançou, no final do século XIX, o conceito de fixação biológica do nitrogênio atmosférico, pois foi o primeiro cientista a isolar um micro-organismo de vida livre fixador de nitrogênio, a bactéria anaeróbia Clostridium pastörianum. Aqui vemos uma colônia de Clostridium botulinum, uma bactéria anaeróbia que apresenta uma alta ubiquidade no planeta e que também se caracteriza por ser diazotrófica. Notem a ocorrência de endósporos nas extremidades de várias células. Esses estudos serviram de base para que, alguns anos depois, Martinus Bayerink pudesse isolar bactérias aeróbias simbióticas fixadoras de nitrogênio em nódulos de raízes de leguminosas. Esse tema é também fascinante, mas ele é tratado em vários outros vídeos deste canal. Vinogradsky morreu de causas naturais em 1953, em uma pequena cidade localizada nas proximidades de Paris. Além de vários artigos científicos, ele nos deixou a obra Microbiologia do Solo, que é considerada um marco na literatura científica do século XX. Era isso que eu tinha para hoje. Vejo vocês na próxima aula. Muito obrigado e tchau.